Engraçado, né? Hoje a gente foi visitar uma colega, né, da nossa filha de escola e a gente começou a conversar sobre o nosso tipo de criação, né? Eu fui criado pela minha avó, que hoje chama de mãe. Fui abandonado. Abandonado não, né? A minha mãe biológica me deu para uma outra pessoa me criar. E a minha mãe, minha avó no caso, foi lá e me pegou, né? E me criou. E a gente começou a conversar, né, sobre tipos de criação, né? Como a nossa criação foi diferente do que as criações, né, de hoje em dia. Por exemplo, você, e acredito eu que esteja me vendo, que for lá dos anos 90, até 2000 e pouquinho, e para trás disso, né? Fomos criados à base de surras, né? E como isso mudou, né? E como isso também anteriormente, né, foi passado para os nossos pais e nossos avós, a forma, né, como é que foi criado, e que tudo era base do medo, da imposição da força física, né, força bruta. E acredito eu que, apesar de ter um respeito hoje, né, por nossos pais e tal, na verdade não é nenhum respeito. Hoje se tornou respeito, né, porque a gente sabe que é nossos pais, nossos avós, mas naquela época, né, acredito que não era respeito, sim medo. Medo porque não tinha uma admiração, um respeito na forma de falar, na forma de impor, né, seu aprendizado. E tudo era base de surra, tudo na base do implementação do medo sobre a gente, sobre a nossa moldura, né? Então tudo era: não faça isso senão eu vou te bater, não faça isso senão você vai ficar de castigo. E hoje não, né? Me lembro até, né, que eu apanhei muito. E muito da gente, das pessoas dos anos 90, 80, sei lá. Com certeza, muita gente apanhou muito, né, e de forma muito brutal até, né? Diga-se de passagem. E hoje não, né? Por exemplo, hoje eu tenho uma filha de 4 anos e um de 4 meses agora. E na minha filha de 4 anos eu nunca pensei em bater. Não vou dizer também que a gente é sã o tempo todo, né? Mas chegar e pensar em bater, tipo, nunca passou pela minha cabeça, né? Por mais que a gente se irrite, né? Com criança, que são crianças, testam a nossa paciência todo o tempo, mas eu consegui desenvolver uma mentalidade, né? Que é aquela tipo de ação não correta. Eu sei que não é batendo que você vai passar um conhecimento para uma criança, principalmente criança, se nem adulto erra, né? Se até adulto erra, se até adulto comete erros, se até adulto derruba um copo no chão. E antigamente a gente apanhava para derrubar um copo no chão. Então eu tento passar da melhor forma possível, conversando, explicando. Claro que é muito difícil você educar uma criança dessa forma, na base da conversa. Até porque a criança não tem um raciocínio ainda, né? Não tem um pensamento formado, não tem uma fineza, né? Tipo, no entendimento, né? Igual eu falo para a Luna: Luna, não faz isso. Mas na cabeça dela, ela não sabe o porquê não pode fazer aquilo, por mais que seja claro.
E às vezes, mesmo ela sabendo, ela quer testar até onde vai a nossa firmeza, né, nas palavras, nas regras, né, nos limites. Então, mas acredito que por mais difícil que seja, né, eu acho que é o caminho correto, né, a seguir, a você tentar direcionar da forma correta, ou o mais correto possível, conforme os nossos costumes, os nossos pensamentos, os nossos tipos de ação, né? As nossas regras. Então é tudo baseado na nossa experiência, né? Nas nossas vivências. E fico pensando, né? Imagine se eu passo para frente para os meus filhos a forma como eu fui criado, como eu fui tratado quando criança, quando adolescente. É, eu sei que seria uma forma muito ruim. Eu não me vejo a minha filha apanhando pela pessoa, tomando uma surra, né? Pela pessoa que mais ama, que é o pai, no caso eu, que é a mãe dela. Então imagine a pessoa que mais ama batendo, às vezes humilhando, e às vezes de forma brutalmente, né? E muitos pais antigamente batiam por nada, por motivo besta, motivo fútil, mesmo se fosse um motivo, entre aspas, que merecia. Acho que é bem doloroso, né? Bem difícil. E hoje eu tento passar para minha filha, né? E posteriormente pro meu filho Heitor, que estava com 4 meses. Acho que é a forma mais difícil, mas é a mais correta, que é da conversa. Me pergunta 10 vezes, você responde 10 vezes. E sendo firme, mas firme na sua forma de agir mesmo, né? Na sua firmeza de que aquilo é correto. Então, se aquilo é correto, tem que ser aquilo, tem que ser daquele jeito. Tem coisas que são negociáveis, tem coisas que não são negociáveis. Por exemplo, Luna vai escovar o dente. Ah, mas eu não quero. Isso é uma coisa inegociável. Todo mundo tem que escovar o dente todo dia. Mas uma outra coisa, Luna, veste essa roupa. Não, papai, eu quero vestir essa. Se você não estiver indo para um local onde existe aquele tipo de roupa, por exemplo, quando ela vai dormir, eu não quero dormir com essa roupa, eu quero dormir com essa. O porquê de um pai, de uma mãe, vai impor que a criança tem que dormir com aquela roupa porque simplesmente eu quero que ela durma com aquela roupa? Por que não ensinar também a criança a desenvolver esse pensamento do que ela pode e o que ela não pode? Tem certos lugares que sim, tipo, você tem que ir com um tipo de vestimenta apropriado. E às vezes não é legal bancar o rebelde, porque eu vou do jeito que eu quero. Não, isso aqui e até uma falta de respeito também com a pessoa que vai receber, com quem está organizando um evento, ou festa, ou qualquer que seja. Então é bom também deixar em aberto também certos tipos de negociação. E como eu falei, tem certas coisas que não é negociáveis. E tem certas coisas que é negociável. E é até bom para a criança aprender a desenvolver essa capacidade de entender o que pode, o que não pode, o que dá para ser mais maleável, não. Então não vejo problema algum nessa parte, né? E é isso. E você, como é que age com seus filhos hoje em dia? E engraçado, né?
Só complementando é que hoje os avós, nossos pais, né, que nos batiam tanto, ou às vezes educavam de uma forma mais ríspida, com os netos não pode tocar. Engraçado, né? Mas fica aí o aprendizado. Mas e você? É a favor de bater ou você está conseguindo ou tenta ou não tenta, né? Ou você prefere educar conversando, por mais que seja mais dificultoso, né? Ter tanta paciência assim. Deixa nos comentários aí o que você acha disso. E até a próxima. Conversa aleatória.